E aí, galera, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Cello Emerson aqui, vocês assistem mais um vídeo do canal Metal Musicast, agora continuando a série especial de vídeos Judas Priest, discografia comentada. Vamos trazer uma resenha detalhada sobre o álbum Jugulator. Então fiquem comigo até o final do vídeo. Inscrevam-se, não custa nada, basta clicar aí nesse espaço vermelho. Comentem muito, eu trago minhas opiniões aqui nos vídeos, vocês escrevem as opiniões de vocês e eu curto muito trocar ideia pelos comentários. E também compartilhem muito o link deste vídeo, porque se depender do YouTube, eu venho falando para vocês, o canal vai acabar. Vocês que estão se esforçando para fazer o Metal Musicast existir. Beleza? Tamo junto nessa, então vamos até o final, vamos falar sobre Jugulator. Vocês sabem que o Rob Halford tinha deixado o Judas Priest, vocês assistiram o vídeo anterior da série, todos os motivos estão lá naquele vídeo, se você tiver curiosidade, dê uma conferida lá. O fato é que o Judas Priest não tinha um dos melhores vocalistas do heavy metal, o icônico Rob Halford. E os caras da banda, o empresariamento, não sabiam muito o que fazer ali depois da saída dele. Eles não sabiam se acabavam com a banda, tanto é que o Glenn Tipton, um dos principais compositores, o guitarrista, acabou lançando um disco solo pouco antes do lançamento do próprio disco do Judas Priest. Então ele já estava compondo, muito provavelmente pensando na possibilidade de encerrar as atividades da banda. O disco solo do Glenn Tipton saiu em 17 de fevereiro de 1997. Notem que o Jugulator saiu no dia 28 de outubro do mesmo ano. Então, se tivesse dado certo, hein, senhor Glenn Tipton, será que o senhor teria voltado com o Judas Priest? K.K. Downing aqui, na sua biografia, dá essa alfinetada, né? Bom, o fato é que o Judas Priest precisava pensar o que fazer da vida, Glenn Tipton gravando o disco solo, K.K. Downing não sabendo o que fazer, Rob Halford tocando a sua vida, já lançando seu segundo disco do Fight, a Small Deadly Space, que os fãs do Judas Priest não gostam muito. Aqui o Rob Halford resolveu deixar os outros caras da banda comporem o disco. E eles fizeram um disco com uma pegada bem anos 90, aquele lance grunge, a gente chamava muito de alterna metal ali, teve só a substituição do guitarrista, o Russ Parrish, que saiu e entrou um novo, e eles fizeram essa sonoridade. No primeiro disco, no War of Words, vocês viram, o Rob Halford havia composto tudo. Aqui a banda compondo saiu com cara de banda de alterna metal dos anos 90. Eu gosto do disco, mas eu entendo você, fã do Judas Priest, que não vê muito sentido no A Small Deadly Space na carreira do Rob Halford, porque destoou um tanto. Mal sabíamos nós que o Rob Halford, depois disso, ia encerrar o Fight, porque o disco foi um fracasso, vendeu mais ou menos, nas palavras do próprio vocalista, um terço do que havia vendido o War of Words. Diz que a gravadora talvez queria um War of Words parte 2, ele não fez isso, ele seguiu um método diferente de composição, saiu um disco muito diverso daquilo que a gente estava acostumado a ver na carreira do Rob Halford, e os fãs não abraçaram, os shows iam minguando, os shows eram em lugares pequenos, Rob Halford já estava desesperado para voltar para o Judas Priest, mas não conseguia ter contato com os seus antigos companheiros de banda, e resolveu encerrar. Mal sabíamos nós que ele ia gravar um disco de techno industrial no projeto Two, mas esse eu nem vou gastar espaço aqui para comentar, porque é uma porcaria, um lixo, na minha opinião. Coloquem aí se vocês gostam do Two, beleza? Bom, e o Judas Priest nessa história toda? Resolveu buscar vocalista. K.K. Downing diz que eles chegaram a ouvir aproximadamente 100 fitas, até que então uma moça que saía com o Scott Travis trouxe a fita do Tim Ripper Owens, não chamava Ripper, não tinha ainda o apelido, né? Do Tim Owens, que era vocalista da banda Winter's Bane, tinha gravado o primeiro disco, né? Heart of a Killer, que eu gosto muito. Ele tem um lance mais quase que prog, né? O Tim Owens está ali mostrando toda a sua versatilidade. O cara no começo de carreira, né? Querendo mostrar tudo que sabia. O disco é muito bom do Winter's Bane. Eu gosto. Coloquem aí também se vocês curtem.
Mas o fato é que ele era vocalista de uma banda de cover do Judas Priest, chamada British Steel. E os caras viram aquilo e falaram, pô, o cara tá praticamente imitando o Rob Halford, sabe fazer tudo que o Rob Halford faz. Glenn Tipton e K.K. Downing sempre relataram que achavam muito difícil ter alguém para substituir o Rob Halford no Judas Priest. Só por curiosidade, eu peguei aqui na biografia escrita pelo Martin Popoff uma lista dos caras que dizem por aí eram os finalistas. Né? Além do Ralph Shippers, que estava no Gamma Ray na época, e hoje é do Primal Fear, e ele falou que ficou muito decepcionado porque não foi escolhido. Ele se preparou 2 anos e meio, disse que o pessoal do Judas Priest, do empresariamento, havia dado sinais que ele muito provavelmente iria entrar na banda, né? Os caras do Judas dizem que nunca prometeram nada, mas ele achou que estava com o caminho bastante avançado para entrar na banda. Falou que se preparou por 2 anos e meio e depois recebeu uma carta dizendo que não era o cara. A gente sabe que foi escolhido o Tim Owens, mas o Ralph Shippers é o que mais se comenta de ter sido o que chegou mais próximo de ser vocalista. Depois ele continuou fazendo aquela pegada extremamente Judas Priest, mostrando tudo que ele poderia ter feito na banda, nos vocais da banda Primal Fear, uma banda que realmente baseou toda a sua carreira na influência de Judas Priest. O pessoal comenta também, e está escrito ali no livro do Martin Popoff, sobre o D.C. Cooper, ex-vocalista do Royal Hunt. Acho que esse cara não curto muito o vocal dele, acho um pouco mais brega. Comenta-se também do Tim Lackman, que é irmão do Pat Lackman, que depois fez parte da banda Halford. Ele disse que estaria entre os finalistas, que chegou a fazer algum ensaio com os caras. Anthony O'Hara, que depois foi para o Prime Mantis. Tony Mills, depois foi para o TNT. Jeff Martin, vocalista do Racer X. A banda Racer X sempre tendo muitas conexões com o Judas Priest. O vocalista Jeff Martin era um amigão do Rob Halford, no tempo em que Rob Halford morou muito, ficou muito ali em Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos. E a gente sabe que o Scott Travis veio do Racer X. Bom, Devin Townsend, esse seria estranho, né? Diz que ele foi chamado para uma audição, ele resolveu não ir, porque ele achou que tinha muita diferença de idade e suas habilidades como guitarrista não seriam exigidas. Olha só a razão do cara, né? As razões dele. Além dele, Sebastian Bach, então vocalista do Skid Row. Mas o Martin Popoff diz no livro que o empresário Doc McGee sequer chegou a comunicar ao Sebastian Bach desse convite para fazer uma audição. E pouco depois o Sebastian Bach sairia do Skid Row. O empresário nem deu recado para ele, não chamou. Então esses são alguns dos caras que estão na lista do livro do Martin Popoff. Curioso a gente avaliar isso. Foi o Tim Owens. Eu curto demais o vocalista Tim Owens no Judas Priest. Eu gosto. A gente já vai falar sobre o Jugulator. Tem vídeo sobre o Demolition. Eu gosto do trabalho que ele fez. A queda de popularidade do Judas Priest nessa época não pode de maneira alguma ser atribuída ao trabalho do Tim Owens. O cara trabalhou dentro do que lhe foi solicitado. Tanto é que no Jugulator a gente vê que ele faz aquela vocalização mais agressiva, faz gutural, faz os vocais rasgados, bem mais agressivos, que eram característicos das bandas que estavam na moda ali nos anos 90. Eu estou falando de Pantera. Pantera já era grande, fez a cabeça do pessoal de Judas Priest, não só do Rob Halford no Fight, mas também do Glenn Tipton, do K.K. Downing aqui. A gente pode citar até o Sepultura. O Sepultura já tinha ali o Chaos AD, depois teve o Roots, fez a cabeça dos caras assim, porque o Sepultura estava se projetando como uma grande revelação do metal mundial antes da treta do Max Cavalera com os outros caras. Tinha assim Deftones, Cold Chamber, essas bandas estavam sendo as revelações da época. E o Glenn Tipton diz, eles não imitam ninguém, nunca imitaram. É verdade, Judas Priest, na minha opinião, sempre foi muito único. Imitar, assim, descaradamente, eles nunca imitaram. Mas o próprio Glenn Tipton diz que eles assimilam influência, sim, das bandas mais jovens. E aqui estava acontecendo isso novamente. E o Tim Owens foi lá, fez a sua audição, cantou Victim of Changes e The Reaper, e por conta disso até o K.K. Downing e o Glenn Tipton quiseram apelidá-lo, né, como a gente conhece hoje, Tim Reaper Owens. O K.K. Downing disse que foi uma luta para ele aceitar isso, que ele não entendia por que ter esse apelido.
o K.K. Downing disse que não dava para chamar o cara de Tim, que é um nome muito comum, acho que nos Estados Unidos, né? Não é o nome de um vocalista de metal, pelo menos na cabeça dos caras do Judas Priest. Mas depois a gente vê em entrevistas da época o vocalista dizendo que até os pais dele começaram a chamar ele de Tim Owens. E ele até acabou inspirando, né? A sua história acabou inspirando aquele filme que é um tanto medonho, né? O Rockstar. É divertido assistir, mas os caras desvirtuaram muita coisa ali, fica meio cafonão também, que é um filme que se baseou nesse sonho de Cinderela do Tim Owens, que era um cara que cantava numa banda cover e depois é chamado para ser vocalista da banda autoral original. Bom, vamos comentando então faixa a faixa rapidamente, de uma maneira bem resumida, e eu vou trazendo algumas informações sobre o Jugo Leito. Começa com a faixa título. Tive ali, eu sempre venho falando para vocês, o começo é a declaração de intenções da banda, então começa aquele som de barulho industrial, já estava dando a deixa, que os caras estavam indo para esse lance meio Fear Factory, era essa a influência dos caras ali. Sepultura, como eu já falei, Deftones, barulhos de fábrica, alguns riffs sabáticos, assim como uma introdução da música, mas é verdade, é Judas Priest. Isso eu vou dizer para vocês. Parece ainda Judas Priest, o começo da Jugulator, né? O Glenn Tipton disse, é um disco que não parece ser um disco de outras bandas, é um disco do Judas Priest. Ele fala que cada disco tem o seu clima, e esse clima é influenciado pelos anos 90. Segundo Glenn Tipton, é um disco totalmente anos 90, e ele diz algo que eu concordo, que eu discordo, desculpem, gente, que eu discordo completamente. Ele fala que é melhor que o Painkiller. Ô, senhor Glenn Tipton, vai devagar, menos, menos, menos. Mas, enfim, aí o Tim Owens começa a fazer uma declamação ali, meio assustadora, meio ameaçadora, me lembra Megadeth, tá? Então os caras estavam todos nessa vibe. Acaba aquela parte que parece uma introdução da música, e aí entra o grito a lá Rob Halford do Tim Owens, e o disco dá logo, e a faixa dá logo as cartas do que vai ser o disco todo, riffs pesados, na minha opinião, os mais pesados que o Judas Priest já gravou. Coloquem aí se vocês acham isso. Na entrevista do Martin Popoff aqui, ele não falou que é o Jugulator mais pesado, né? Então, eu acho que eu fico com a opinião aqui do Tim Owens, do Glenn Tipton. Era o mais pesado que eles conseguiam gravar, né? A batera segue aquele ritmo mecânico, né? Robótico. Parece um metrônomo a batera aqui. Eu acho que aí o disco peca um pouco, parece que ele fica unidimensional. Esse lance do Jugulator, da faixa título, já vai deixar o disco com essa cara em todas as músicas. Eu acho que aí peca um pouco, porque o Judas Priest é reconhecido por ter muita dinâmica nos seus álbuns. Vocês estão acompanhando a série aqui, todos os comentários que eu faço, tem muita dinâmica, tem balada, tem parte acústica, tem influência de folk, tem influência de blues no começo, tem várias influências diversas que os caras sempre conseguiram amarrar e dar um sentido muito bom, com muito bom gosto nas músicas do Judas Priest ao longo de toda a sua carreira. Aqui no Jugulator, que é um disco que eu até gosto, mas eu acho que aí pecou. Empobreceu o som do Judas Priest ficar nessa pegada assim muito, né, Pantera, Sepultura, Deftones, ficou muito unidimensional. Isso já dá as caras aqui. E eu falo de Sepultura porque aqui você pegar ali nos minuto 3 e 40 segundos, vejam só, tem umas passagens de bateria. Se você não imagina o Igor Cavaleira tocando aqui como se fosse um batera do Judas Priest, né? Mas é isso, o Glenn Tipton diz que é apenas o jeito como eles se sentiam no momento, né? Ele diz que o Jugulator se sustenta por méritos próprios. Eu até concordo, se você avaliar o disco em si mesmo, ele é um disco até que bom, mas se você analisa ele no conjunto da discografia do Judas Priest, eu acho que ele fica bem na rabeira ali de uma discografia comentada, né? De um ranking. Mas o Glenn Tipton diz, eles estavam se sentindo brutais na época, quiseram fazer um disco brutal, como o Glenn Tipton diz, cada álbum que eles fizeram tinha um clima específico. E havia passado 7 anos desde o lançamento do álbum anterior, segundo o Glenn Tipton ainda, então eles tinham muito a provar, eles estavam prestando atenção nas novas gerações e queriam provar alguma coisa, provar que ainda eram relevantes no cenário. Falando sobre a faixa seguinte, Bloodstained, ela tem uma letra sobre política, né, sobre
as manipulações políticas que levam às guerras e tudo mais. Começa com o dedilhado de guitarra, que lembra ali um pouco de One do Metallica, lembra aquele tipo de som que é dedilhado no thrash metal, né? Ela tá na trilha sonora do filme A Noiva do Chuck, curioso isso. E de novo, vem os riffs pesados, né? Eu gosto muito, eu falo do trabalho do Tim Ripperowens nessa faixa, achei muito bom. Ele não compôs as músicas, né? Os caras já estavam compondo as faixas antes de saberem até mesmo quem era o vocalista. Glenn Tipton diz que eles tinham o costume de compor antes de saber o que o Rob Halford faria, antes de saber quais seriam as linhas vocais. Mas eles nunca tinham, né, passado por essa situação, obviamente, de compor uma música sem saber sequer quem seria o vocalista. Então eles fizeram isso. Com a chegada do Tim Owens, eles remanejaram algumas coisas, reescreveram algumas coisas, mas o Tim Owens não tem culpa pelo disco ser tão pesado. Como eu disse, se você vai lá no Winter's Bane, você vê que ali ele tem uma versatilidade muito maior do que ele mostra aqui no Jugulator. E até em outras bandas que ele cantou depois, você percebe que quando ele foi para o Malmsteen, até no Ice the Earth, ele mostra uma versatilidade um pouco maior, não fica nessa dimensão de ser apenas um vocalista agressivo. A gente vê muito urro dele, ele urrando, muito gutural, né? Às vezes duas camadas de voz, né? Vozes dobradas, uma que está um pouco mais baixa, uma mixagem um pouco por baixo. Você vê que ele está urrando, está fazendo aquela inflexão de voz, aquele timbre, aquela impostação do Phil Anselmo, até chegando perto de emular um Max Cavaleira, às vezes. Prestem atenção. Então ficou um pouquinho limitado, na minha opinião. Ele tinha mais voz ali que podia ter sido usado. Mas enfim, vamos seguindo. Vamos falar de Dead Meat. Tem algumas melodias vocais. Essa volta um pouco da melodia. É o que eu falei. O Judas Priest se caracterizou em toda a sua história pela riqueza melódica. Por mais que sempre foi uma banda pesada em todas as épocas, mas tinha a melodia muito bem amarrada com o peso. Tinha as harmonias de guitarra, né? Quando as guitarras fazem essa harmonia, a música fica um tanto mais melódica, mesmo ficando pesada, né? Aqui volta alguma coisa de melodia na Dead Meat, pelo menos no refrão. Mas tá aí. Tem algumas barulheiras, né? Nos solos, os solos de guitarra no disco todo, mas aqui você vê bastante isso, você percebe, tá com muita dissonância, né? Muito noise, muito sujo, barulhento. E é isso. Depois vamos fazer aqui um faixa a faixa com muita rapidez para a gente não se deter em muitos detalhes, mas vem Death Row, que começa puramente Pantera, é Pantera puro, é Phil Anselmo puro. Curiosamente, me lembra alguma coisa de um disco do Alice Cooper que seria gravado pouco depois, em 2000, Brutal Planet. Percebam que parece muito o jeito do Alice Cooper no Brutal Planet. Vejam que essa pegada influenciou o Alice Cooper também depois. Decapitate vem na sequência, fala numa letra interessante, né, sobre alguns países, algumas regiões. Tem essa pena de morte de decapitação, a pessoa não tem nem a chance de cumprir uma pena numa prisão, ela já é eliminada por decapitação, é isso que fala a letra. Mais uma vez, guitarra puramente Sepultura. Imagine Max Cavaleira e Andreas Kisser na época do Roots, Bloody Roots, tocando nessa música. É o jeito de Sepultura daquela fase dos anos 90. Burning Hell na sequência, traz de novo o groove de batera. Aqui a gente está na faixa 6 e a minha opinião é que a audição começa a cansar. A batera vai na mesma, né? Vai na mesma pegada, parece um metrônomo nesse groove que era popular do tal do groove metal da época. Aqui começa a cansar um pouco. Vou mencionar que a produção do disco foi feita pelo K.K. Downing, pelo Glenn Tipton e pelo Sean Lynch, que tinha trabalhado já com Black Sabbath e com Brian May. Aqui na Burning Hell tem uma coisa que não me agrada, que é o jeito Korn. A banda Korn também era muito popular. Eu dei muita chance para tentar gostar de Korn, nunca consegui gostar. Aquela fórmula de declamação chorada, depressiva, melancólica, para depois explodir no refrão uma gritaria, urros, tal, com muita simplicidade no som. Eu nunca gostei. Eu nunca gostei de Korn. E o Judas Priest vai trazer até mais músicas nessa pegada no Demolition. Mas aqui na Burning Hell já começa a aparecer mais.
Brain Dead na sequência tem uma letra muito séria, fala sobre eutanásia, né? O pessoal elogiou na época, né? O Judas Priest estava abordando temas maduros, né? Você vê que tem, curiosamente, tem barulhinho de máquina de hospital ali no meio. Mais uma vez, é Pantera puro, na minha opinião. E se a gente pega o K.K. Downing aqui na biografia, dizendo que ele queria provar, que ele ficou muito incomodado, que o Rob Halford deu entrevistas na imprensa dizendo que o Judas Priest estava ultrapassado, não conseguia ser pesado o suficiente para se colocar ali nos anos 90. E o K.K. Downing disse que quis mostrar, olha aqui, a gente também pode ser relevante, a gente também pode ser tão pesado quanto essas bandas novas. Você vê que isso está acontecendo aqui na Brain Dead, o jeitão de Pantera. Abductors, eu acho uma faixa absolutamente dispensável, sempre pulei essa faixa. Na verdade, por muitos anos eu pouco cheguei na audição até aqui na faixa 8, ouvindo esse álbum na sequência. Mas tem lá uns vocais a lá Rob Halford, tem um violão, tenta dar alguma coisa em termos de melodia, mas muito pouco no meio da barulheira toda do Jugulator. Bullet Train também é uma faixa que não me chama tanto a atenção. Ela tem de diferente que foi indicada como Best Metal Performance no Grammy em 99. E termina com a faixa que é a que eu mais gosto do disco. Embora ela seja muito grunge, e eu, na época, ainda tinha muito preconceito contra o grunge, mas era a que eu mais gostava, né? O vocal do Tim Owens é muito bom aqui, tem mais melodia, curiosamente, e o Tim Owens diz que é uma das suas preferidas, porque ela é a mais difícil de cantar de todo o álbum, segundo palavras do próprio vocalista. Então, está aí, o disco saiu, como eu disse para vocês, em outubro de 97, época difícil para o heavy metal. O Glenn Tipton diz isso, fala, ninguém queria se assumir heavy metal na época, heavy metal tradicional, queria criar rótulo, groove metal, metal industrial, alterna metal, diz o Glenn Tipton, né, na esperança de que com um novo rótulo pudesse vender mais. E, na verdade, é isso mesmo, os caras dizem que é muito heavy metal, mas fica meio contraditório esse comentário do Glenn Tipton, porque, embora ele se assumisse como apenas uma banda de heavy metal, o som estava todo calcado em todos esses subgêneros que faziam tanto a cabeça da galera, principalmente ali nos Estados Unidos nos anos 90. Curiosamente, a banda saiu em turnê com a abertura do Gorefest, banda Gorefest abrindo na Europa. A turnê começou no dia 30 de janeiro de 98. Na verdade, foi um show de estreia do Ripper Owens em Norfolk, na Virgínia. E teve um álbum ao vivo, como fruto dessa turnê, o excelente 98 Live Meltdown. Eu assisti o Judas Priest aqui no Brasil na turnê do Demolition, alguns anos depois. Mas eu sempre ouvi o álbum Live Meltdown como uma grande lembrança, né? Embora ele seja da turnê anterior, uma lembrança daquele show que eu assisti ali com o Ripper Owens, que eu achei excelente. Assisti um show aqui no Credit Card Hall em São Paulo, achei excelente. A banda estava muito intensa, tinha uma pegada mais vigorosa no som da banda, porque os caras estavam mais jovens, né? Embora os veteranos já estavam na faixa dos 40 e tantos anos, mas eram mais jovens, né? Então tinha uma pegada muito forte na banda. O Tim Owens mandou muito bem ao vivo, eram excelentes os shows com o cara. Você vê aí gravações na internet, eu dou minha opinião, eram excelentes. E vocês podem dizer aí o que vocês acham do Tim Owens no Judas Priest. O K.K. Downing faz excelentes comentários sobre ele aqui, diz que o cara era muito gente boa, desprovido de qualquer ego, aceitava trampar sem reclamar, sem grandes exigências, sem estrelismo, trocava ideia, cuidava das coisas dele, sabia se virar no que precisava, não ficava enchendo a paciência de ninguém. E depois nós vamos ver no próximo vídeo, falando do Demolition, a gente fala sobre a saída dele da banda, sobre a volta do Rob Halford. E é isso. Sobre o disco do Glenn Tipton, Baptism of Fire, eu confesso que eu tenho só por ser colecionador de itens dos caras, mas eu acho um disco chato, embora seja tão estrelado por diversas participações mais que especiais, como eu disse, Robert Trujillo, Don Airey, John Entwistle, baixista do The Who, Cozy Powell. O Glenn Tipton disse que em algum momento da carreira dos caras eles chegaram a cogitar de chamar o Cozy Powell para ser batera do Judas Priest. O que vocês acham? Como seria Cozy Powell na batera do Judas? Mas aqui na época eles já estavam com o Scott Travis,
A versão que eu tenho aqui é que traz duas bônus. Uma delas é composta pelo Glenn Tipton e pela filha do Glenn Tipton e pelo filho dele, né, que é a New Breed, que encerra. Mas eu acho um disco que não decola. O vocal do Glenn Tipton é muito ruim, consegue ser pior que um Dave Mustaine, assim, na minha opinião. E é curioso a gente ouvir o disco porque a gente é fã dos caras, mas não se destacou, não. E é curioso ainda a gente lembrar, no comentário que eu fiz do vídeo anterior, Rob Halford ficou pé da vida porque foi fazer reunião com os executivos da gravadora, com os empresários, para tentar fazer um projeto solo sem sair do Judas Priest, e ele se deparou com uma cláusula contratual que dizia que se ele fizesse o projeto solo, ele era obrigado a sair do contrato, sair da banda. No entanto, o Sr. Glenn Tipton gravou o disco solo, não saiu do contrato, não saiu da banda. Então a gente vê que quem é o verdadeiro dono do Judas Priest, e a gente vê por que até hoje Glenn Tipton, apesar de estar com problemas de saúde também, a gente vê por que eles não admitem. Tá aqui, ó, o KK Downing, porque o dono da banda tá aqui, ó. Então, valeu, galera, tamo junto, inscrevam-se, comentem. Foi excelente fazer mais um vídeo aqui para vocês. Estou curtindo muito fazer a série. Bora fazer agora o vídeo sobre Demolition. Tamo junto. Forte abraço. Valeu.